Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui novamente para refletirmos sobre trabalho e saúde. Como eu disse na vez passada, eu peguei um nicho, dessa fala, considerando o quanto nós estamos encontrando colegas, da saúde bastante adoecidos. E se não pelo trabalho, por algumas questões pessoais particulares que não deixam de interferir, até porque somos únicos, Não tem como sairmos para o trabalho e deixar o problema em casa, mas podemos aprender a sair do trabalho e deixar o problema no trabalho, e não levar para casa. E a gente tem percebido uma mistura bastante homogênea nesse sentido, do trabalhador não saber onde começou os seus agravos na saúde. Exatamente como nós temos por termos uma estrutura de trabalho, um processo de trabalho um tanto quanto complexo, é mais fácil e mais prático eu dizer que só o trabalho me adoece. Não estou aqui querendo eximir a nossa estruturação de trabalho dentro dos processos, porque tem muitas coisas para serem melhoradas. Mas nós conseguimos melhorar o nosso ambiente a partir do momento que nós temos uma visão muito clara de quem somos nós. E a gente tem percebido nos nossos atendimentos, nos nossos acompanhamentos, que muito poucas pessoas estão sabendo lidar com essa situação. E pós-pandemia a gente percebeu que isso agravou bastante. Embora há um ano e meio, houvessem afirmações de que a pandemia não tinha interferido no aumento de depressivos e ansiosos, a gente percebeu exatamente o contrário. E interessante que esse final de semana eu fiz uma imersão numa capacitação, onde nós éramos profissionais da psicologia para nos refazermos e fortalecermos para atender os nossos pacientes, porque nós também passamos pela pandemia, nós sofremos perdas, nós sofremos alguns agravos em função do medo, do pânico, da preocupação, e nós trabalhamos o tempo todo com o sofrer do outro, com o agravo de saúde mental do outro, então nós também precisamos parar de vez em quando, e olhar para a gente estar inteiro ou bem próximo disso para ajudar as pessoas que nos procuram, Então a gente precisa sempre pensar quem somos nós, quem sou eu no processo de trabalho, por que eu trouxe uma fala no conceito transformador. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos ver que o trabalho sempre foi encarado como algo muito ruim, como algo escravagista, como algo que me tira saúde, como algo que me tira paz, que me deixa alheio às outras coisas. Várias são as teorias que nós vamos encontrar, só o lado negativo do trabalho. Mas nós temos um outro lado da fala sobre o trabalho, e muita gente vai achar que é só religioso, mas não é, O trabalho enobrece o homem, e enobrece mesmo, tá? Nós nos sentimos úteis, basta a gente parar um pouquinho e olhar para os aposentados que não se prepararam para sair do trabalho. Ainda hoje na nossa secretaria nós vamos encontrar pessoas que estão esperando a compulsória e só vão aposentar compulsoriamente porque não se deram conta que precisam de parar. Ok, se estão dando conta, se estão com saúde, mas nós precisamos de nos preparar para desligar dessa rotina diária e criarmos uma outra. E os nossos órgãos empregatícios não fazem isso. Há muitos anos tinha um banco, um sistema bancário que fazia essa programação, preparando para o desligamento pós-aposentadoria. Por isso que nós precisamos sentir no trabalho algo que nos faça crescer.
olharmos para o trabalho somente como uma fonte de subsistência, eu acredito ser muito pouco, né? E há autores também que vão dizer que acostumar com o trabalho com mulher é doentio. Por isso que a gente trouxe uma reflexão que no meio disso tudo, de escravidão a nobreza, a enobrecimento nosso, nós precisamos parar e pensar um pouco. Se o meu trabalho é escravagista, eu preciso parar, utilizar as ferramentas dos movimentos sociais para que isso modifique. Se eu não estou feliz no local de trabalho, eu preciso investir em mim e procurar novas formas de me sentir útil e esse enobrecimento realmente fazer parte das minhas atitudes, dos meus comportamentos e principalmente dos meus sentimentos. Sentir o trabalho como uma coisa que só nos faz mal, só nos adoeça, é muito pequeno, é muito ínfimo, é muito inferior. Então a gente precisa, no meio disso tudo que nós estamos vivendo, encontrarmos formas de transformar. E tem várias ferramentas, né, terapêuticas que podem auxiliar nisso. Algumas pessoas fogem do psicólogo, né, não querem fazer psicoterapia, mas tem algumas terapias que não são psicoterapias que podem auxiliar. Basta uma pesquisa, um conhecimento prévio e saber como eu lido com determinadas situações. Então, pensando nisso, né, nós trouxemos um conceito de que o trabalho consiste num processo transformador da vida, na qual o indivíduo constrói sua identidade social e traça uma relação entre homem e natureza, produzindo significados. Tudo isso que eu fiz esse preâmbulo resume nesse conceito. Quando eu assumo uma atividade, uma tarefa, eu preciso pensar o quanto é possível que eu esteja produzindo significados. Se eu não consigo perceber isso, tem duas vertentes. Ou estou muito adoecido e já nem sei quem eu sou, nem só dentro do trabalho, mas também fora do trabalho. Ou eu já liguei no piloto automático e tanto faz. E aí a vida fica muito amarga, fica muito ruim. Aí nós vamos enxergar o que a gente precisa melhorar na nossa estrutura de processo de trabalho, estrutura física, salários, com um olhar de muito amargor e muito sofrimento. Então a gente precisa entender que essa relação entre nós e a natureza, ela faz uma diferença. Quando a enfermeira atende uma senhora que chega com todas as queixas orgânicas e que de repente surge naquela conversa uma queixa psicológica, uma queixa de dor, de angústia, e ela é acolhida, isso produz um significado. Quando o médico para de só prescrever medicação e ouve o paciente e orienta, conversa, isso produziu um significado. O que eu tenho percebido é que nós não estamos atentos ao que nós estamos produzindo. E nós vamos ver lá na frente intensidade e produtividade. São coisas totalmente diferentes e eu achei fantástico trazer isso para a gente pensar. E o que a gente faz quando nós estamos adoecidos, né? O que a gente pode promover? Nós temos aí umas letrinhas, né? DART, que são doenças e agravos relacionados ao trabalho. Se nós pegarmos relatórios do Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde, nós vamos contar números muito assustadores. Uns pela falta de EPIs, outros pelo uso incorreto de EPI, embora eu receba o EPI, né, o equipamento de proteção à saúde, eu acabo utilizando ele de uma forma errônea. Ontem mesmo assisti a palestra de um profissional da saúde, ele tirou e colocou a máscara de todas as formas possíveis, menos a correta, né? Então, vocês que estão na linha de atendimento sabem o quanto é importante a forma de paramentar e se desparamentar.
Nós falamos isso 2 anos e meio nas salas virtuais que nós fazemos acolhimento dos servidores. E aí a gente esquece que nós temos algumas ferramentas que podem nos auxiliar. Mas aí a desmotivação, o processo de tristeza, o processo depressivo, ele está tão grave que a gente passa a não acreditar que isso pode dar certo. Mas nós precisamos acreditar que vai dar certo e fazer com que dê certo. Quando planos de saúde não nos atendem, a gente tem que ter uma forma de fazer valer o direito que nós temos daquele plano de saúde funcionar. Quando nós temos uma vigilância que não está nos atendendo, vamos ver o que está acontecendo. A questão e é muito importante, nós entramos nos afazeres de uma forma tão intensa, utilizando todas as nossas 60 horas semanais, que a gente esquece que a gente pode fazer isso. A gente não acredita mais nos movimentos sociais. Se tiver alguma assistente social aí, vai saber do que eu estou falando e quanto elas sentem na pele como é difícil estruturar um conselho local de saúde. Os profissionais não têm tempo, não acreditam, o usuário só reclama e ele não quer ter participação, e aí a gente vai caminhando de uma forma no escuro, né? Usando uma linguagem bem simplória, a gente caminha no escuro. Enquanto isso, o número de DART só está crescendo. Nós podemos ter uma participação positiva nesse sentido de diminuir, de frear esse aumento? Sim, temos. E cabe a cada um de nós. É claro que nós precisamos aí de uma estrutura de plano de saúde, nós precisamos de uma estrutura responsabilizada do SUS, porque o SUS é um plano maravilhoso. Às vezes falta uma gestão mais coesa e coerente com os afazeres que foram determinados, das diretrizes que foram criadas dentro do SUS, mas ele é perfeito. Como é que ele deve funcionar? Quando nós todos lembrarmos que nós somos responsáveis pelo seu funcionamento. E não é só na questão de um exame ou de um procedimento cirúrgico ou de uma consulta especializada. É a partir do meu atendimento individual. Às vezes a pessoa ela não consegue que o exame de alta complexidade seja autorizado dentro do tempo que a saúde dela precisa, mas o meu atendimento vai mostrar para ela que faz a diferença. Porque quando nós chegamos na unidade de saúde, nós estamos adoecidos. E se quando eu chego nessa unidade eu encontro um servidor mais adoecido que eu, paciente, usuário, a tendência é haver um choque de sentimentos, um choque de comportamento, de atitudes. Nós temos acompanhado alguns casos bastante interessantes nesse sentido. Estamos tentando aos pouquinhos e esclarecendo sobre a importância do nosso fazer, do nosso acolhimento com o usuário quando ele chega, né? Então, olha, a gente precisa conhecer as nossas ferramentas sociais. A única ferramenta que às vezes nós utilizamos muito é reclamar. Só que a gente não oferece em troca nenhuma possibilidade de mudança ou nos colocar a dispor de orientações de educação social. Eu falo muito para todas as pessoas. Todos nós trabalhadores da saúde, nós somos educadores sociais. Os grupos de hipertensão e diabetes, os grupos de caminhada, das unidades que conseguem ter um educador físico para fazer esse suporte, o grupo de convivência dos idosos. Gente, lá nós estamos fazendo educação social, não é só saúde. Eu tive a satisfação imensa que me marcou a vida profissional, foi de acompanhar um grupo de idosas dentro do NASF, quando nós tínhamos o NASF ainda aqui em Goiânia.
Porque lá nós convivíamos com pessoas que passaram por uma vida 60, 70 anos, né? Elas tinham uma história onde as pessoas não paravam para ouvi-las, elas tinham sofrimentos que ninguém acolhia e elas saíam melhores do que quando chegaram. Isso é educação social, porque a partir do momento que eu acolho, que eu escuto, eu preparo até inconscientemente uma pessoa para ver a vida diferente, para sentir a vida diferente. Nós vamos extinguir o sofrimento dessas pessoas? É bem possível que não. Mas nós podemos ajudá-las a olhar um mundo diferente de uma forma acolhedora, né? Então a gente precisa lembrar que nós somos responsáveis porque nós temos direitos e para cada direito nós temos um dever. Eu fiz questão de deixar esse conceito completo do Sadi Dalrosso. Ele é um estudioso sobre a psicodinâmica do trabalho, assim como Dejurs, né? Christophe Dejurs, que eles estudam muito a dinâmica do trabalho. E ele traz o seguinte: além do envolvimento pessoal, o trabalhador faz uso de relações estabelecidas com outros sujeitos trabalhadores, sem as quais o trabalho se tornaria inviável. Olha só. Para eu estar aqui falando, né, gravando essa aula que depois alguém vai assistir, vai refletir, vai questionar, precisou que várias outras pessoas estivessem participando desse processo. Tá legal, eu pesquisei, montei os slides, né, organizei, mas atrás, antes de mim, tinham várias pessoas. Aqui do lado tem um técnico, porque ele precisa estar presente caso haja alguma interferência tecnológica. Então, nós não estamos sozinhos. O médico só atende o paciente se ele tiver uma enfermeira ou um auxiliar de enfermagem. Como nós estamos trabalhando com a estratégia da família, eu preciso que a comunidade tenha um ACS que vá lá e traga algumas informações, ou que o ACS vá lá e leve informações para esse morador da comunidade. Eu preciso que eu tenha uma gestão. E quase sempre nós temos conflitos imensos entre equipe e gestão. Porque nós ainda continuamos fazendo uma cisão, uma ponte que separa, e não é uma ponte que une, aliás, não é uma ponte que nós fazemos um muro, que é a ponte que une e o muro separa. Nós fazemos questão de criar um muro entre equipe e gestão, como se a pessoa que está hoje ocupando a cadeira de gestão, ela não fizesse parte da equipe. Olha que loucura a gente faz com nossas relações. Quando na semana atrasada, né, no dia 4, nós falamos da convivência harmônica. E eu só posso ter uma convivência harmônica no meu trabalho se eu não construo muros e sim pontes. Porque o meu usuário lá na comunidade, ele precisa reconhecer que existe essa equipe para ajudá-lo a atravessar esse agravo de saúde que às vezes nem tem cura mais. Mas tem uma estabilidade, tem um acolhimento, tem informações, né? Então a gente precisa entender disso. São levadas em conta na análise da intensificação do trabalho as relações de cooperação com o coletivo dos trabalhadores. A transmissão de conhecimento entre si, que permite o aprendizado mútuo, e as relações familiares, grupais e sociais, que acompanham o trabalhador em seu dia a dia e que se refletem dentro dos locais de trabalho, quer como problemas, quer como potencialidades construtivas. E aí? Com qual nós vamos ficar? Nós vamos ficar com problemas ou com a potencialidade, com a possibilidade de construirmos um novo fazer, de construirmos um novo jeito de ser? E assim, eu preciso esclarecer que com essas falas, nós não estamos dizendo que o nosso trabalho está 100% lindo, maravilhoso, acontecendo dentro do esperado. Não é isso.
estou trazendo uma reflexão é que, no meio disso tudo, existem coisas boas. E cabe a nós percebermos, e nós só vamos perceber coisas boas se as nossas coisas internas também estiverem boas. Aí a gente consegue perceber isso. O mesmo Saadia-Rose faz o seguinte: nos estudos sobre intensidade do trabalho, o primeiro ponto a ser destacado é que se refere ao grau de energia despendida pelo trabalhador no exercício da atividade de trabalho, seja ela física ou mental. Tem a ver como eu realizo o meu trabalho. É possível que o trabalho braçal ele exija um esforço físico. E tem trabalhos que exigem o esforço mental. Tem trabalhos que vão exigir os dois. É o nosso caso. Eu penso que nenhum enfermeiro ou auxiliar de enfermagem consegue calcular ou nem passar para pensar quantos quilômetros ele caminha dentro de 8 horas na unidade de saúde que ele está prestando o serviço dele. Porque o ACS a gente já sabe que ele vai caminhar mesmo, ele anda quilômetros, né? Com chuva, com sol, com frio, com calor, ele vai visitar a família, ele vai fazer cadastro, ele vai levar informação, ele vai confirmar uma consulta, ele vai trazer uma demanda para a enfermagem. Mas e dentro da unidade? A intensidade com que nós trabalhamos emocionalmente realizando nossas tarefas. Se essa intensidade ela é positiva, eu consigo chegar no meu período laborativo cansado, mas feliz. Claro, o trabalho vai cansar mesmo. É a mesma coisa na minha academia. Eu vou sair super feliz porque eu queimei tantas mil calorias, mas eu estou cansada. Pelo movimento muscular, pelos batimentos cardíacos, pela aceleração respiratória, pela aceleração da corrente sanguínea. Então, todos os meus atos vão responder de alguma forma no meu corpo. Assim é um trabalho. A forma como eu realizo o meu trabalho vai me dizer se a minha intensidade mental ela está adequada ou ela está acelerada. Já perceberam que tem dia que a gente não produz em quantidade, mas a intensidade faz com que nós chegamos exaustos no final do período? Aí cabe a gente pensar por quê. Como é que eu realizei o meu trabalho? Como é que eu estou internamente? Como eu estou lidando com meus problemas pessoais, familiares e sociais para eu estar hipercansada no trabalho? Porque é um conjunto, é uma soma disso tudo. E como nós estamos saindo de uma pandemia, a probabilidade de estarmos todos exaustos ela é 100% possível. Exatamente por isso que nós estamos com muitos afastamentos psiquiátricos, com muitas pessoas que não suportam ir trabalhar, se afastam, encontram no vício, seja ele qualquer. Quando a gente fala vício, a gente não está falando só do álcool, né? Nós vamos ter o vício pela comida, o vício pelo sexo, o vício por comprar. E tudo que é vício vai fazer a gente adoecer. Tem gente que não come, não se alimenta, não consegue. Então eu preciso me conhecer. Por isso a gente fala sempre do autoconhecimento, da autopercepção positiva. Para nós sabermos se a gente precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Às vezes não é fácil, mas não é impossível. É ainda a psicodinâmica do trabalho que aponta a forma de transformação de sofrimento patológico em prazer. Aí alguém pode ler e ouvir isso aqui e falar assim, tem alguma coisa errada nisso. E tem. Se nós olharmos do ponto de vista de que o trabalho é só ruim,
Se eu sinto prazer com alguma coisa ruim, é patológico. Se eu olhar para o trabalho e achar que só tem coisa boa, tem uma patologia também. Porque eu estou vendo pelos extremos. O que é o satisfatório? Eu saber que o meu trabalho tem sim propostas para serem melhoradas, resoluções que não nos atendem mais, diretrizes que não são seguidas, processo de cobrança sem nenhum suporte anterior ou prévio. Então eu preciso entender por que o prazer e o sofrimento podem ser patológicos. E eu só consigo entender isso a partir do momento que eu olho para mim e me pergunto, quem sou eu no meio disso? Eu sou um ser que entrou no processo de burnout, que está tudo bem, ou que está tudo mal, que não serve para nada. Eu não consigo sair desse círculo, mas também não consigo fazer nada para ser diferente, nem para o processo de trabalho e principalmente nem para mim. Então, por isso nós precisamos olhar sempre para nós para saber com que intensidade eu estou indo para a minha tarefa. A intensidade que eu estou indo é uma intensidade para gerar uma produtividade positiva, ou eu não vou produzir a contento, mas uma intensidade onde eu vou me adoecer. A gente precisa pensar nessas coisas. E por que a maioria não pensa? Porque dá trabalho. Dá trabalho e muito trabalho. A gente precisa parar e pensar, por que eu estou cansada? Por que minha cabeça dói tanto? Por que eu desenvolvi uma gastrite? Por que as dores musculares? Eu trabalho muito com o povo em readaptação de função. Não espere chegar a um ponto de ter que readaptar de função, sair do núcleo essencial das atividades, parar de fazer aquilo que você gosta porque você não dá mais conta. Né? Então, tem algumas formas que a gente precisa parar para analisar. Transformação do reconhecimento. Né? Eu não sou reconhecido pelo meu chefe, pela minha equipe. E por você? Você se reconhece naquela tarefa? Você se reconhece como produtos, resultados significativos para a comunidade, para o social como um todo? Porque se nós ficarmos esperando só o reconhecimento do outro, talvez a gente não consiga. Porque o outro também ele não consegue se reconhecer, então ele não vai reconhecer o outro. Se nós estamos numa coletividade, a probabilidade de alguém doente adoecer o outro é muito grande. Então eu preciso o tempo todo estar olhando para mim com olhos de auto-perdão, auto-amor, auto-cuidado. O cuidado que eu dispenso para o outro é o mesmo que deve ser dispensado a mim. E precisamos fazer isso. Então, o reconhecimento do julgamento, né, geralmente vem dos superiores, dos nossos chefes, dos colegas. Mas tem coisas... Por quê? O julgamento, a gente não pode ver só como uma ferramenta ruim. Porque às vezes eu preciso melhorar em algumas coisas. A questão é que tem algumas palavras, alguns vocábulos na nossa linguagem que a gente pega só o negativo. E aí a gente não caminha porque a gente fica em torno daquele conceito que não é bom, na minha concepção, e eu não caminho. Tem até umas das coisas, né, que eu fui vendo algumas figuras, e tinha até assim, não dar ouvido aos outros. É quase impossível. Porque quando nós ouvimos alguma coisa que choca conosco, nós nos sentimos mal. Isso é real. Isso é de verdade.
O que não pode é cada um de nós continuarmos naquele processo, remoendo aquele fato. Nós precisamos resolver. Se não conseguimos sozinhos, procurar ajuda profissional de quem pode nos ajudar. Porque às vezes eu comento com alguém, né? E esse alguém me interpreta mal, eu fico pior ainda. Então tem alguns sentimentos nossos que a gente não expõe para qualquer pessoa. A gente precisa sim conquistar pessoas que nós confiamos para que a gente tenha um relacionamento saudável, né? Então a gente precisa, né? Quem tiver a oportunidade e a curiosidade, leia Desjures. Ele vai falar algumas coisas que a gente precisa parar e refletir. A segunda forma é a transformação do sofrimento em prazer. Refere-se à estratégia de defesa citada anteriormente, elaboradas através de vivências individuais, mas que vão repercutir no coletivo. Essas estratégias, lembra quando a gente falou lá do prazer e sofrimento? Não são estratégias que vai me deixar alheia à realidade. Presta atenção nessa confirmação. Porque senão vai ficar parecendo que eu estou trazendo uma teoria e uma fala de que eu preciso acostumar com o sofrimento. Não é isso. Tem coisas que eu não vou mudar. Eu não consigo mudar. Nossa gestão superior, algum colega de trabalho que faz parte da equipe. Mas aí, o que eu posso fazer com isso tudo? O que eu posso aprender? Então, às vezes, a normalidade, ela vira uma normose, que é um termo, né, criado para dizer que o que está ruim ficou tão normal que todo mundo acostumou. Não, não é isso. A normalidade não pode virar uma normose, por isso a normalidade está entre aspas, quando Desjures fala isso. Porque eu preciso criar defesas, não no sentido de me alhear à condição social, à condição específica do meu trabalho, mas eu preciso entender o que é que eu posso fazer para que eu não adoeça. Porque o sofrimento vai estar lá, as situações vão continuar, os problemas vão continuar, mas eu não posso embarcar nisso, porque senão eu vou adoecer mesmo. Por isso que a gente trouxe saúde, trabalho, trabalho e saúde, um conceito que transforma, porque a gente precisa se transformar. Quando eu vejo uma ressignificação no meu trabalho, eu não adoeço. E olha que lidar com o servidor adoecido não é fácil. Porque ele não vê mais nada a não ser dizer o trabalho me adoeceu. Ele não tem a capacidade e embotou a habilidade de perceber que ele já trouxe alguns traços predispostos a esse adoecimento. Nós estamos saindo de uma pandemia. Então não é só o trabalho que me adoeceu. Tem muitas outras coisas paralelo a isso. Então eu faço um checklist do que eu consigo transformar. E quando eu consigo transformar, eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando na coletividade. E isso é importante. Isso faz com que eu me sinta útil para a sociedade. Então buscar o equilíbrio ainda é uma tarefa complexa, mas ela não é impossível. Ora nós vamos estar num extremo, ora nós vamos passar para o outro, aí a gente para no meio, enquanto o equilíbrio, acontece uma outra coisa, a gente sai, e é esse movimento que nos torna vivos. A terceira que eu acredito ser a que está em construção, né? Ela está em construção. Alguns movimentos sociais já conseguem sentar e conversar. Alguns avanços, alguns retrocessos, algumas paradas para refletir.
A questão é o quanto eu consigo lidar com avanços, retrocessos e paradas para refletir. Às vezes, alguns de nós temos algumas características imediatistas de resultado. Eu preciso que seja agora e tem que ser agora. Não dá para ser daqui 5 anos. Vamos lembrar o quanto nós tivemos que caminhar, lutar, brigar, às vezes até morrer, por uma transformação social, por uma mudança social. E ainda não é melhor, ainda não está tudo bem. Então não dá para eu achar que vou efetuar uma ação e depois de amanhã eu tenho resultado. Algumas atividades sim, a grande maioria não. Mas citando o exemplo próprio, havia alguns dias que eu estava meio chateada, que não conseguia caminhar com o trabalho, tem alguns elos, desse processo que às vezes quebram, se arrebentam, enferrujam, não dá para continuar. E eu me peguei pensando e analisando, e de verdade, assim, refletindo mesmo. Eu posso não conseguir essa mudança agora, mas eu não posso desistir porque após o meu trabalho, a minha aposentadoria, o meu afastamento, virá alguém. E esse alguém precisa encontrar alguma coisa mais ou menos equilibrada. Eu fico triste quando eu ouço de alguns colegas e falam, eu já estou aposentando, não, só estou esperando o tempo passar. Alto lá, não seja egoísta. Pense na sua coletividade, pense na sua categoria profissional. E mais adiante, pense na coletividade social. Quando eu atendo um servidor que eu consigo ajudá-lo a perceber alguma coisa, gente, isso é um ganho fantástico, porque atrás desse servidor tem no mínimo, mais uma pessoa. Ou é a mãe, ou é o pai, ou é o irmão, ou é um filho, se é só essa pessoa e o filho. Ou tem outras tantas, 10, 15, porque essa pessoa ela não está sozinha, ela tem um agravo de sentimentos desequilibrados, de saúde mental desequilibrada, mas ela tem uma família, ela tem um processo de trabalho. Então, se a gente consegue ajudar uma pessoa a se perceber, nós já ganhamos muito. Se a gente consegue, lá no posto de saúde, acolher uma mãe, conversar com uma mãe, orientar uma mãe, a gente já fez algo diferente, é um diferencial para aquela família. A gente não vai mudar o mundo todo de uma vez. A gente não consegue mudar o nosso mundo de uma vez, imagina uma sociedade. Então, o contraditório, ele não é ruim. Ele gera reflexões, ele gera construções. Às vezes gera umas brigas também. Porque ainda somos, nesse nível de alterações de humor, de alterações de alegria ou de tristeza. Nós somos muito intensos naquilo que fazemos, Até o depressivo que não se manifesta, ele é intenso na dor dele. Não é só o entusiasta que é intenso, o depressivo também, porque ele vivencia isso muito. Para a gente encerrar nossa fala, eu trouxe alguns pensamentos, não são só esses, são vários outros, são aqueles que cada um de nós damos conta de fazer, para que a gente promova uma saúde mental. Até agora mesmo estava conversando com outra pessoa. A nossa saúde, ela é uma tarefa nossa. Eu posso precisar de um psiquiatra, de um endócrino, de um ortopedista, de um angiologista, de um neurologista. Eu preciso dessas
especialidades, mas a tarefa é minha de procurá-los. Eu preciso estudar, ler mais um pouco, mas é uma tarefa que eu preciso dar início. Quando eu coloquei ele estudar, não se trata de você fazer uma nova faculdade, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não é isso. O estudar, ele pode ser realizado fora de um ambiente acadêmico. Quando você pega um livro diferente, um assunto diferente. As redes sociais hoje são os grandes ladrões do nosso tempo. Mas é interessante que ele é um ladrão que a gente pode controlar. A gente pode controlar a invasão, a gente pode controlar o tempo que ele vai nos roubar. Porque a gente precisa ler, pensar e fazer coisas diferentes e corretas. Pegar um exemplo de alguma coisa correta. Nós temos a tendência natural de pensar que sempre o outro tem que ser correto comigo. Sempre o outro. Mas eu esqueço que eu também tenho alguém atrás de mim com o qual tem que ser correto. E a simples diferença entre eu achar que eu preciso que o outro seja correto comigo e não ser correto com o outro, gera um conflito, pequenininho na verdade, mas que ele vai tomando proporções que a gente desconhece o resultado. Nós percebemos isso muito nos nossos atendimentos em consultório, quando nós vamos atender uma pessoa com 40, 50, 55 anos. Que agora houve uma explosão, porque não cabia mais a pressão explodiu. De coisas que aconteceram há 50 anos, há 40 anos, e foram guardadas. Da mesma forma, quando eu faço algo que não está coerente com a minha moral, com o que eu acredito, mas eu acabei fazendo. E aí eu vou remoendo isso, vou guardando. No evitar substâncias nocivas não é só o que a gente ingere. Comida demais, doce demais, gordura demais, bebida demais. Sabiam que até a água que eu bebo desregulada, ela pode ser prejudicial? Nosso corpo é fantástico, mas ele precisa de algumas regras, de algumas rotinas, de algumas diretrizes. Uma que eu acho fantástico, manter conversas saudáveis. Pessoal, o que a gente tem conversado é assustador do quanto as falas, o conteúdo são destrutivos. É alguém que fala de alguém, mas fala que é para o outro não saber, mas olha, eu vou te contar uma coisa. Ou seja, a famosa e antiga fofoca é adoecedora. E muito. Quando acontecia isso lá nas comadres, né, nas nossas avós, nas nossas mães, já causava um certo desconforto. Hoje causa doença. Por quê que causa doença? Eu estou internamente tão fragilizado, tão sensível, que dependendo da conversa eu posso engolir aquilo como verdadeiro e adoecer, ou não engolir aquilo e partir para uma briga, para uma explosão, e pode gerar algumas situações desagradáveis. Então, conversas saudáveis, elas precisam ser, e isso vale para redes sociais e pessoalmente. Senão a gente não consegue
lidar com o tanto de coisa que nós temos, que nós somos construindo e que nós somos trazendo para nós. Avaliar e acolher os próprios sentimentos. Estou com raiva. Acolha essa raiva. Mas acolha essa raiva e avalie por que é que você está com raiva. Nós temos duas situações. Ou eu não quero entrar em contato com essa raiva, porque eu não posso ficar com raiva. Ou eu vou expressar essa raiva, porque é meu direito de expressar raiva. Os dois estão incorretos para a minha saúde mental. Porque eu preciso acolher os meus sentimentos, olhar para esses sentimentos e entender e buscar as causas desse sentimento. Para eu poder organizar a minha vida pessoal, a minha vida emocional, o meu trabalho, a minha escola, o meu ser e estar no mundo. Os sentimentos são muito bem-vindos. A gente cresceu desde pequenininho, engolindo choro, não pode chorar, chorar é vergonhoso, é sinal de fraqueza. Por isso a nossa dificuldade em acolher os nossos sentimentos, mas eles precisam ser acolhidos. Sono saudável nem se fala, né? A gente precisa de um repouso e um sono saudável. Por que eu coloquei não só tantas horas de sono? Eu posso dormir 8 horas de sono. Mas se ele for induzido por alguma substância nociva, é provável que eu vou acordar cansado. Cabe em cada um pensar o que é o sono saudável para você. É fazer uma oração antes de dormir, é fazer uma meditação, é tomar um chá, não sei. Cada um vai encontrar um jeito de ter um sono saudável. Mesmo o sono o sono induzido por uma substância química, medicação, eu preciso ter um sono saudável. Senão eu só saio do estado de vigília, o meu cérebro entra em repouso, mas as minhas emoções não. Elas acordam comigo do mesmo jeito que elas foram quando eu fui dormir. A alimentação adequada é uma guerra sempre, né? Principalmente quem tem uma carga horária tripla, precisa ter essa percepção. Semana passada na sala virtual foi muito interessante, né? Alguém falou assim: eu estou muito ansiosa com a situação nova a ponto de eu não conseguir concluir as minhas atividades domésticas. E nessa quinta-feira nós vamos falar sobre ansiedade e a organização da vida pessoal. Às vezes possa ser até um tema que eu trago aqui. Porque todos nós estamos num processo de ansiedade assustador. E o processo de ansiedade, quando ele não é reconhecido, acolhido e tratado, ele vai beirar uma depressão. Porque a gente gastou tanta energia na ansiedade, que a gente vai entrando num processo de retroceder. E retroceder caminha-se para uma depressão. Fazer exercícios regularmente. Nós já falamos aqui, né? Não precisa estar numa academia. Basta que você faça exercícios conscientes do seu corpo, consciente da sua energia, consciente de que você pode estar bem aonde você estiver. É um processo fácil? Não, mas não é impossível. É um processo para depois da manhã? Não, a vida toda. Sempre. Às vezes eu posso até fazer uma caminhada, parar um pouquinho, fazer algum exercício. Exercício de respiração, a gente não sabe mais respirar. Então nós precisamos reaprender algumas coisas que a gente tinha quando era bebê. E nós fomos esquecendo. Nós crescemos e fomos colocando tantas informações no nosso cérebro que hoje nós esquecemos de fazer algumas coisas que são básicas, como exercitar, tomar água, comer direito, dormir. Isso é básico. É a pirâmide de Maslow. Ok? Muito obrigada. Gratidão. E que vocês possam
fazer bom uso dessas reflexões. Bom dia.